Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, nesse sábado abençoado, para juntos ouvirmos mais uma vez a voz do Senhor e aprendermos as lições que o Senhor nos traz através da sua palavra. Amém. Que bom que você veio, que bom que a gente está aqui, que bom que você está aí na live, a gente não sabe onde ela vai chegar, mas que bom que você está assistindo também. Amém. Vamos então abrir nossa Bíblia em João, capítulo 11, versículo 1. João, capítulo 11, versículo 1. E hoje o tema é salvos para sempre. Nós vamos falar sobre a salvação. Nós vamos ver uma história aqui do agir do Senhor também. Vamos orar então. Bondoso Senhor, muito obrigada porque estamos aqui reunidos, tendo a oportunidade de abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia, e lermos histórias valiosas, reais, que aconteceram e que mostrando o teu poder e que o Senhor continua fazendo milagres ainda hoje. Amém. Por favor, nos dá atenção, o espírito de compreensão, discernimento, para que possamos ouvir a tua voz, entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer e que possamos pôr em prática. Por favor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, erros, transgressões, e que nada, Senhor, impeça que nós aqui reunidos como teu povo possamos ouvir a tua voz. Por favor, esteja conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A morte de Lázaro, gente. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos lá. Esse aqui é o Ted Williams. Ontem a gente falou sobre o Ayrton Senna, e hoje a gente vai falar sobre o Ted Williams. E o que ele tem para ensinar pra gente? Gente, ele foi um jogador de beisebol. Um dos melhores jogadores de beisebol da história. Tá? Ele era muito reconhecido porque ele era o maior rebatedor da história, né? E o que aconteceu com ele, gente? Ele teve uma carreira de sucesso, teve 3 filhos, só que ele passou o tempo e ele acabou vindo a falecer, com uma certa idade. Só que seus filhos, 2 deles, resolveram que fariam uma questão científica com o corpo do pai. Eles quiseram que ele passasse pela criogenia. O que é isso? É um procedimento onde resfria o corpo a temperaturas extremas, menos 120 graus a menos 180 graus. Para quê? Preservar o corpo. Preservar o corpo como se tivessem... O intuito dessa ciência é fazer com que as pessoas voltem à vida um dia. É esse o intuito deles. Então eles querem preservar muito o corpo, tiram os fluidos, para que eles consigam, para não estragar os órgãos, para que eles consigam um dia, que eles acreditam que a ciência vai evoluir a esse ponto, eles trazerem pessoas à vida novamente. Uma das filhas foi contra, um deles foi contra, entrou na justiça, tentou agir contra isso, porque esse não era o desejo do pai em vida, mas uma das outras filhas que escreveu um livro sobre ele, falando Ted Williams, My Father, que é explicando sobre o pai dela, e disse que a criogenia é como se fosse uma religião para eles, é como uma forma deles conseguirem segurar a vida, em outras palavras. Então eles queriam muito que esse procedimento desse certo. E aí a gente está falando sobre os dramas humanos. A pessoa se deparou com a morte, um drama humano, que infelizmente a gente acaba vivenciando ao longo da nossa vida esse drama humano. E Ted Williams teve esse drama em sua vida e toda a sua família se viu envolta a essa trama aí do luto. E tem uma outra pessoa na Bíblia também que passou por esse drama humano, Lázaro e a sua família, suas irmãs vivenciaram a morte de Lázaro. E nós vamos ver o que aconteceu lá no verso 1 do capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Gente, aqui nesse primeiro momento a gente já consegue captar algumas lições. Às vezes nós passamos por alguns dramas na nossa vida que a gente pergunta: onde está Deus?
Ou então a gente pede em oração, pede um recado, né? Eles falam assim, ó, avisa Jesus que quem ele ama está o quê? Doente. Ele vai morrer, né? E parece que Jesus não faz nada. Ele diz o quê? Ok, esse mal não é para a morte. E ali eu imagino o desespero. A gente sabe que quem está com pressa, 1 minuto parece uma eternidade, né? Verdade. Então imagina ali alguém que elas amavam numa sociedade onde as mulheres não eram valorizadas. Então provavelmente quem era o provedor de tudo era Lázaro. Imagina só, elas perderem esse irmão, o provedor, quem mantinha a casa, e ficarem 2 mulheres sozinhas e sem o irmão amado. Mas eu quero dizer hoje, nessa manhã, que Deus providencia soluções. Amém. Quando ele viu aquela situação acontecendo, ele sabia muito bem o que ele iria fazer. Por isso que ele falou, não se preocupe, isso aí não é para a morte. Então Deus providencia soluções. Se ele está permitindo que você passe por um processo doloroso, que esse tempo que não passa, que às vezes a gente fica confuso, o que será que vai acontecer agora, meu Deus? Ele providencia soluções e ele está agindo. O Senhor sabia o que iria acontecer e ele permitiu esperar, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer diante das circunstâncias. Nós paramos então lá no verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram lá no verso 12: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Irmãos, Jesus sabe quem eu e você somos. Ele sabia o que Marta e Maria estavam achando dele e da situação. E olha, uma coisa muito interessante é que às vezes a gente cria expectativas achando que Deus precisa agir no nosso tempo. A gente às vezes pede em oração e acha que Deus precisa agir agora, já. E quando não age, às vezes a gente bate o pé. Chora, grita, esperneia, faz malcriação. Mas a gente precisa compreender o agir de Deus. 2 dias, Jesus podia imediatamente chegar lá. Jesus podia ter mandado alguém lá, um dos discípulos, ir lá até Lázaro. Mas ele não, ele esperou por 2 dias. Eu não sei quantos dias o Senhor está mandando você esperar. Mas espera se ele estiver mandando esperar. Permita que as situações que acontecem em sua vida sejam para a glória de Deus. Ali era uma situação difícil, confusa, era um luto. Gente, quem já passou pelo luto sabe o quão difícil e doloroso é. Mas eles precisavam, porque era para a glória de Deus. E muitas das vezes a gente olha as situações da nossa vida e a gente acha que tudo... Não, isso não é para a situação de Deus não, para a glória de Deus não. Acha que é sobre nós e não olha que o Senhor tem um propósito muito maior para agir. Às vezes Deus está curando a nós e aos outros. Ele estava ressuscitando Lázaro, ele iria ressuscitar Lázaro e ia agir na vida de Maria e Marta, mostrando de que ele era o Deus do agora, do hoje, do ontem, do amanhã e de sempre. Então permita que a sua vida seja para a glória de Deus. Eles estavam ali duvidando, né, do mestre, eles não estavam compreendendo, e o Senhor teve que falar para eles claramente. Até os discípulos estavam confusos com a situação. Olha, ele morreu. E vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou lá despertá-lo. E às vezes a gente limita o agir de Deus. Percebam que Jesus está falando, ele dorme. Aí os discípulos falam, então ele está salvo. Aí Jesus fala para eles, não, ele morreu. Eu vou lá. Às vezes a gente quer limitar o Senhor como se fosse um Deus que age numa caixinha só. Né? Ele só pode fazer esse tipo de milagre, ele só pode agir assim. E quando a gente pensa num milagre maior, a gente fala assim, não acredito, não vai dar. Mas Deus quer fazer além. E às vezes somos nós que impedimos o agir de Deus. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, somos nós que queremos limitar o poder de Deus. Que hoje eu e você possamos não limitar o agir do Senhor na nossa vida. Se Deus falou que vai libertar aquele que você orou por 20, 30 anos, Ele vai libertar.
Se ele falou que vai curar aquela doença que o médico falou que não tem jeito, ele vai curar. Se ele disse que vai fazer você ter aquela casa que ele prometeu, ele vai fazer. Não importa o meio e a circunstância, mas ele vai fazer. Os discípulos estavam preocupados ali pensando e limitando o poder de Jesus, depois de ver tantos milagres, tantas maravilhas ao longo do ministério de Cristo, mas mesmo assim pensavam que era simplesmente um sono. Que nossa visão possa ser aberta em relação ao poder e o agir de Deus. Que a gente não limite a ação do Senhor. Jesus não demora e nós precisamos aprender a esperar. Esperar é difícil. Esperar dá trabalho. Esperar significa que a gente precisa se sujeitar ao Senhor. Né? E às vezes o nosso coração chega a arder, né, da gente esperar. Mas nós precisamos confiar no agir do Senhor. E Jesus, ele fala e ele intervém. A gente vai ver aqui no verso 15 que intervenção foi essa. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até eles. Jesus estava dizendo que estava alegre pelos discípulos. Percebam que o que estava acontecendo lá do outro lado estava beneficiando os discípulos, além de Lázaro, Maria e Marta e outros que testificaram o que aconteceu. Então não é só sobre nós. Os milagres do Senhor se estendem, se expandem, e nós não podemos limitar isso. Lá no verso 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Amém. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Gente, o que será que Cristo precisa reviver em nós? Lázaro estava lá aguardando na sepultura. 4 dias, gente, pela ciência, esse corpo já estava em um estado de decomposição bem avançado, né? Porque todo o processo de decomposição, ele começa nas primeiras horas, depois em cerca de 24 a 48 horas, as bactérias que vivem no intestino, elas já começam a ter maior liberdade, né, pelo corpo, e aí começa a questão do cheiro, do odor e de todo aquele processo que nós sabemos. E cerca do tempo que já estava aqui 4 dias, ele com certeza, Lázaro, já cheirava bem mal. Bem mal. Era uma situação que para os olhos humanos não tinha jeito. Ele já era mesmo, né? O corpo já não tinha mais solução. E aí a pergunta que fica é, o Cristo pergunta a Marta se ela crê, se ela acredita no que ele poderia fazer. O que será que Cristo precisa reviver em nós? O que será que ele precisa mandar na nossa vida para ressuscitar? Eu e você sabemos que às vezes é aquilo que a gente ora sempre. E ele está indo até lá. Percebam que Jesus, ele saiu e disse o quê? Nós vamos voltar para a Judéia. A Galileia, a Betânia, era uma aldeia próxima à Judéia. Ele disse que voltaria para lá. E é mais uma lição para a gente. Qual é a Betânia na minha e na sua vida que Jesus precisa visitar? Ele largou tudo, enfrentou tudo, toda a questão política e voltou lá na Betânia. Qual é a Betânia que Jesus precisa visitar para ressuscitar na sua vida? Ele precisava aguardar um milagre, mas a decisão de Cristo já estava tomada. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O Senhor, ele não dependia da crença dos discípulos. Percebam que eles ficavam: não, Jesus, ele então está salvo se ele está dormindo. Jesus não precisava da crença de Marta, não precisava da crença de Maria e não precisava da crença dos discípulos. Ele já tinha tomado a decisão de que iria despertar
Lázaro. Quando o Senhor toma decisão, não há quem possa impedir o agir do Senhor. Então, se Ele já decidiu sobre sua vida que a bênção vai chegar, ou que o conserto precisa ser feito, Ele precisa ser feito. Assim seja. Nós precisamos fazer, nós precisamos ouvir. Porque a decisão do Senhor, quem sou eu e você para mudarmos? Ninguém pode tentar com os braços fortes do Senhor. Amém? Então, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Então Jesus já tinha tomado essa decisão. Ele não precisava da crença de Maria, de Marta, de Lázaro, dos discípulos, de ninguém. Ele só precisava ir até lá, a Betânia, e curar Lázaro, chamar Lázaro à vida de novo. Se a sua Betânia está sem vida, se a sua Betânia precisa que o mestre vá lá, leve o mestre até lá em oração. Chama o mestre que ele vai. Ele pode ressuscitar. Ah, mas tem 4 dias que já morreu, já não cheira bem, ninguém mais acredita. Ele chamou Lázaro para fora. Ele pode chamar isso também na sua vida. Nós podemos acreditar nesse Deus que pode fazer todas as coisas. Ele chamou Lázaro, nem a biologia pôde resistir ao chamado do Senhor. A gente precisa entender que a gente não deve limitar a voz de Cristo. Às vezes a gente acha que Deus só pode agir aqui. Mas olha, a barreira geográfica, biológica, científica foi ultrapassada com a voz do Senhor. Foi um chamado só e Lázaro veio para fora. Então não limita o poder de Deus não. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E olha só o que acontece. Lá, já no verso 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Sempre na nossa vida existem algumas pessoas que duvidam do poder de Deus e nos questionam sobre isso. Né? Ele trouxe visão aos cegos, por que ele não pode fazer com que Lázaro não morresse? Porque ele queria fazer a lei. Né? Ele podia ter feito com que Lázaro não morresse. Bastava uma palavra. Quantos milagres Jesus não fez? Jesus não fez assim? Basta uma palavra e isso era feito, e foi feito. Né? Jesus falou: um cego, né? Eu queria ver. Então veja, Jesus podia ter dado uma palavra e Lázaro estaria de pé, mas ele queria fazer a lei. E aí ele foi até lá. Jesus atravessou a geografia, foi até lá, chegou próximo deles, e aí a gente vai ver o milagre maior. Verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de fazer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aqui nós vemos mais uma vez o Senhor agindo, né? A Maria foi até lá junto com ele e foi vista a glória de Deus. Por que Lázaro levantou? Se ele estava morto há 4 dias. Quando o Senhor chega, nem a morte resiste. Amém. Amém? A espiritual, a física, não resiste. Amém. E quando o Senhor chegou ali, ele chamou, a vida voltou a Lázaro e ele reconheceu a voz do Mestre. Tanto que ele reconheceu que imediatamente Lázaro se levantou e veio para fora.
Você reconhece a voz do Mestre? Eu e você temos reconhecido a voz de Jesus? Lázaro imediatamente se levantou ao conhecer o seu Senhor. Nós temos conhecido a voz do Mestre Jesus? Muitas das vezes ele tem falado todos os dias, todo momento conosco, e nós não temos reconhecido a voz do Senhor. E muitas vezes a gente paga preço, dá voltas, precisa ir e voltar porque não estamos reconhecendo a voz do Senhor nos chamando. E olha que oportunidade, que privilégio temos de ouvir a voz do Senhor. Se eu e você não temos ainda ouvido ou deixamos escapar a oportunidade de ouvir, nós temos como pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento, para que a gente possa identificar a voz de Deus. Naquela confusão, naquele tumulto, imagina só, onde Jesus ia, tinha multidão, todo mundo querendo ouvir, uns por curiosidade, outros para realmente ver o milagre, outros para adorar, e estava ali, mas Lázaro, imagina o falatório que não devia editar, né? Depois ficou em silêncio na ordem de Jesus, e ele reconheceu a voz do Mestre e veio para fora. Outro detalhe importante é que eu percebo é o seguinte: o Senhor mandou que tirassem a pedra. Existem coisas que para o milagre acontecer, eu e você precisamos fazer. Marta e Maria precisaram crer e elas precisaram fazer o quê? Levar Jesus no sepulcro, para que ele pudesse fazer o milagre. Não que ele precisasse, mas elas precisaram fazer esse passo de fé. Sair da casa, a Maria, né, e a Marta juntas levarem Jesus para ver. Existem partes do milagre que nós precisamos agir e fazer. Orar, confiar, que é a parte mais difícil. Confiar mesmo quando todas as situações dizem que não. 4 dias, as pessoas já não queriam nem mais ver Lázaro. Misericórdia, elas deviam dizer, a gente não quer nem saber disso, a gente vai ajudar Maria até a porta do túmulo. Né? Tanto que as pessoas ficaram assustadas para retirar a pedra do sepulcro. Então nós precisamos confiar e fazer a nossa parte. Qual é a pedra que você precisa retirar ainda para ver o milagre? Existem pedras que eu e você que temos que tirar. Outras, se a gente não puder carregar, o próprio Senhor tira. Mas as que nós podemos retirar, eu e você precisamos ir lá e agir. Eu e você precisamos ir lá e fazer. Qual é a pedra que o Senhor está impedindo o seu milagre de chegar ainda? O que você precisa retirar? E olha o que aconteceu. A pedra foi removida e Lázaro veio imediatamente para fora. Verso 40. E Jesus respondeu: eu não disse a você... Perdão, irmãos. Verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, fez o agradecimento, né? Que a gente já leu isso aqui, verso 43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com as ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e o deixem que ele vá. 43. Muitos dos judeus vinham vindo visitar Maria. Vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus, que lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estão fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se os deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E aqui o povo estava assustado de ver esse milagre. Eles já tinham visto em pessoas vivas, né? Restauração, conversão, mas nunca tinham visto esse Jesus vencer a morte, a princípio cuidando de outra pessoa, e depois conseguiram testemunhar o próprio Jesus vencendo a morte em si. Então, que pedra nós precisamos remover? Lázaro reconheceu a voz do Mestre. E o Senhor continua trabalhando hoje. Foi um trabalho especial que o Senhor teve. Andar da Judéia para Galiléia, gente, essa diferença ali era mais ou menos uma viagem de 6 quilômetros. 6 quilômetros a pé é bastante coisa. Né? Quem já foi desbravador, é desbravador e já caminhou 5 quilômetros com mochila, sabe que é cansativo. Cansa e às vezes leva mais de um dia para a gente completar os 5 quilômetros, não é? A gente sabe, 6 quilômetros, Jesus estava trabalhando, já vinha perseguido, cansado, mas mesmo assim ele foi até lá socorrer.
né? Então a gente sabe que o Senhor trabalha, sempre trabalhou quando esteve aqui realizando o seu ministério. E até hoje Ele continua trabalhando no santuário celestial, fazendo a sua obra, para que nós possamos aqui receber a sua misericórdia, o seu perdão e sermos salvos. Então o que a gente está temendo? Às vezes a gente está tão agarrado ao que a biologia diz, o que a ciência diz, o que o túmulo está parecendo mostrar, o que o vizinho está falando, e nos esquecemos de desviar o nosso olhar para o foco que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente pensa só no milagre, ou pensa na impossibilidade do milagre acontecer, e nos esquecemos que Deus quer agir pelos seus filhos. Nós precisamos retirar a pedra, e às vezes somos nós que seguramos e dormimos com a pedra. Já repararam nisso? Já aconteceu uma experiência comigo, muito simples, mas a minha mãe falou assim, eu precisava de 2 pontos na faculdade. E assim, tinha umas provas difíceis. E eu falei, mãe, quem vai dar 2 pontos para o aluno assim? Não vai dar. Aí minha mãe falou assim, Tatiana, Deus vai fazer ela mandar um trabalho, e você vai fazer e vai tirar os 2 pontos. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vai sim. Aí ela falou assim, e na hora que der você vai se ajoelhar onde você estiver e você vai agradecer a Deus. Aí tá bom, fui para a faculdade. Irmãos, eu mesma estava colocando a pedra no milagre. Quando de repente veio um colega meu e falou assim, tá sabendo do que aconteceu? Eu falei, o quê? A professora passou o trabalho valendo 2 pontos. Eu falei, ah, sério isso? Ele falou, 2 páginas, você tem que escrever em 2 páginas direto e tem que entregar o trabalho para ela. 2 pontos. Aí eu fiquei olhando assim para ele, falei, sério, fui olhar, né? A gente conferiu ali, 2 pontos, um trabalho valendo 2 pontos, só não podia passar de 2 páginas, tinha que ser exatas 2 páginas. Liguei para minha mãe, falei, não acredito, foi até a palavra que eu usei, não acredito. Quando eu liguei para minha mãe, ela falou, oi. Aí eu falei, mãe, sabe o que aconteceu? Ela não imagina. Ela falou, o quê? Falei assim, o trabalho. Aí ela falou, o quê? Pode glorificar aí onde você está no ponto de ônibus. Pode glorificar o Senhor, que eu já sei. O trabalho valendo 2 pontos. Eu falei, mãe, pelo trabalho valendo 2 pontos. Se Deus age por 2 pontos numa faculdade, você acha que Deus não vai agir no milagre na sua vida? Ele pode agir. Precisava eu tirar a pedra da incredulidade. Sendo servo do Senhor dentro da faculdade, eu podia ter gritado para todos os meus colegas o quê? Deus vai agir a nosso favor e vai fazer justiça e a gente vai conseguir. Mas estava eu pensando, né? Ai, a professora, quem sou eu para ela dar 2 pontos? Se Deus mandou Lázaro sair da sepultura e ele saiu, Ele pode mandar esse juiz, esse advogado, essa pessoa que você está orando se levantar também, amém? Amém. Ele pode agir ao nosso favor, amém? Amém. Glória a Deus, é esse Deus que pode todas as coisas. Se numa situação simples Ele agiu, se na morte de Lázaro Ele agiu, eu e você também somos filhos dEle, também estamos debaixo da promessa e podemos receber as bênçãos do Mestre. E ali eu vi que o Senhor fazia infinitamente mais do que eu tinha pensado e imaginado. Depois a média ficou alta, ficou uma média lá em cima, professora super tranquila, super feliz e eu feliz. Mas eu nunca me esqueci, isso já tem um tempo, mas eu nunca me esqueci desses 2 pontos que veio no trabalho. 2 folhas. E quando eu completei, irmãos, foi tão abençoado que eu gosto muito de escrever, eu escrevo bastante. Mas foram 2 páginas certinhas, até o ponto final ficou na página certa. E eu olhei aquilo ali, entreguei o trabalho, foi uma bênção, os 2 pontos vieram, e ali eu vi que era uma coisa de Deus. Amém. Deus agiu. E agiu não só na minha vida não, o milagre, quando ele vem, não é só para a nossa vida, às vezes a gente pensa que é só para nós, é sobre nós, não. Foi para a turma inteira se beneficiar. Amém. A turma inteira foi abençoada, todos nós podemos passar na matéria com facilidade. Então não limita o poder de Deus não. Eu pensei que uma mulher estudada, com o seu doutorado, não ia olhar para nós, alunos. E olhou. O Senhor fez ela olhar com misericórdia para nós. Quando o Senhor manda, quando a voz do Senhor chega, não há quem possa impedir. E que não sejamos eu e você impedir o agir do Senhor. Hoje, nem nunca. Deixa a voz do Senhor chegar. Ah, mas vai doer. Precisou demorar 2 dias. Imagina esse sofrimento de 4 dias do irmão, do provedor da casa. Como doeu para Marta e Maria. Pensamento em questão econômica, a própria irmandade, questão social. Imagina como estavam essas 2 mulheres sendo vistas pela sociedade. Mas a voz do Senhor chegou. Mas precisou eles esperarem.
ficarem até lá. Deixa Deus visitar a sua Betânia hoje. Leva ele lá em oração. Se é naquela casa, naquela causa, com aquela pessoa, com aquele irmão, leva ele lá. Marta e Maria se levantaram, levaram Jesus até o sepulcro e o milagre foi feito. Amém. Como eu posso levar Jesus agora? Se ajoelhando e clamando. Clama porque Ele está ouvindo, Ele está prestando atenção, Ele está atento. Basta eu e você acreditarmos, Senhor, olha aquela situação lá, haja a meu favor, e Ele vai. Só não impeça, não fecha os portões de Betânia. Só não coloca a pedra. Às vezes a gente que quer dormir com a pedra, segurar, não tira não, fica aqui no sepulcro. Deixa, mas já cheira mal, Tatiana, já não tem mais jeito, porque às vezes a gente acha isso, né? Tá cheirando mal, não tem mais jeito, não tem mais solução, já passou muito tempo. Não se preocupa não. Se ele venceu a biologia, a ciência, ele vai vencer isso aí também. Ele pode chegar lá. Os nossos olhos podem ver muito mais milagres do que nós imaginamos e pensamos. Basta ter fé. Marta e Maria, a Maria, ela se jogou aos pés de Jesus e chorou. Olha só que elas estavam pensando no passado, né? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas elas estavam lidando com Deus do agora. E esse Deus do agora está aqui também. Amém? Esse Deus do agora está aqui também. Elas estavam achando que estavam lidando com o Deus do presente apenas e do ontem. Mas o Deus do já estava lá. E fazendo milagre. Ele pode fazer na minha, na sua vida. Muito além do que nós imaginamos. Essa cruz, ela está vazia. Sabe o que isso mostra pra gente? Ele venceu a morte. Amém. Ele venceu as dificuldades, a perseguição. Ele venceu a incredulidade do povo. Ele venceu. E eu e você vamos vencer também, porque estamos baseados nos méritos dele. É nos méritos de Cristo que nós seremos vitoriosos. Então não importa a situação. Às vezes a gente passa por dificuldade, a gente fala assim, vou largar esse cargo, vou largar essa igreja, vou largar tudo também. Não quero mais saber não. Porque estou indo, vem um e reclama. Estou fazendo, vem outro e me olha assim. Vem outro, vai e faz assim. Leva Jesus lá em Betânia, que Ele vai agir. E deixa nos cuidados do Senhor. Deixa o Senhor agir, porque se Ele venceu a morte, Ele vai vencer também. O que são essas ínfimas coisas que a gente vive? Dói, machuca? Sim, mas a gente precisa olhar para o alvo. Amém. É infinitamente maior, é infinitamente mais aquilo que Ele pode fazer. Então não desiste não. Olha para esse Jesus que venceu as cadeias da morte, para esse Jesus que fez um milagre, para esse Jesus que restaurou. Gente, o Lázaro já devia de estar em que estado? Então ele fez o quê? Restaurou completamente ele, para que ele saísse dali. E ele ainda disse outra ordem: desate-o, tira das suas mãos, dos seus pés, do seu rosto, desate-o e o deixe ir. Ninguém podia impedir o milagre de sair andando por aí. Assim como ninguém vai impedir o meu e seu milagre de ser visto também e de testificar da glória de Deus. Amém? Então que eu e você nessa manhã possamos crer que esse Jesus em breve virá. De que esse Jesus está agindo por nós. Ele não está morto não. Não está crucificado num madeiro não. Ele está vivo e agindo por mim e por você. E Ele se levantará. Basta nós crermos, confiarmos, nos colocarmos debaixo dos pés de Jesus, porque o Deus do agora está aqui. Ele age agora, Ele age hoje. O passado a gente não pode apagar, mas o hoje e o futuro Ele pode agir com certeza e Ele faz. E Ele está disposto a fazer. Amém. Que nesse momento nós possamos ficar de pé. Vamos juntos cantar e depois da canção eu vou orar. Nós vamos juntos cantar a música Não Tardará. Que eu e você possa dar a mão para o seu amigo que está do seu lado, para o seu irmão. E que eu e você pensemos, lembremos de que esse Deus está agindo e que em breve Ele vai voltar. E tudo que a gente olha aqui, todo esse sofrimento que a gente vê, que a gente não compreende, vai ter fim. Amém. Nós vamos viver para sempre com Ele. E a gente vai conhecer essas pessoas que viveram também os milagres com Jesus. E nós vamos vivenciar. Imagina só ver o céu aberto e esse Jesus retornando para nos buscar. Amém. Que essa possa ser a nossa maior motivação na vida. Não tardará. E que nesse momento você ore. Ore por essa pessoa que você acha que já orou tanto tempo. Continue orando por ela aí. Por esse milagre que você tanto espera. Ore, mas lembre-se que ele não vai tardar. Amém. Agora, olha para a pessoa do seu lado e você vai repetir isso para ela.
quando Marta e Maria creram, certo? Sim. Que a promessa ia se cumprir. E nós hoje devemos crer e nos comportar como aqueles que verão o cumprimento das promessas. Amém. Então você olha para a pessoa do lado e diz para ela, se comporta conforme a pessoa que vai ver o cumprimento da promessa. Diz isso para ela aí. Se comporta conforme a pessoa que vai ver o cumprimento da promessa. Isso aí, então levante a cabeça, que a promessa vai se cumprir. Amém? Vamos orar. Soberano Senhor, muito obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Amém. O Deus do agora, o Deus do já, o Deus que pode fazer todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, vivo está, e em breve virá nos buscar. Ó Pai, passamos essa semana buscando o Teu nome, agradecendo ao Senhor e agradecendo pela Sua misericórdia. Nós queremos nos preparar, Senhor, todos os dias para vermos a Sua face. Amém. Por favor, nos ajuda, nos enche do Teu Santo Espírito, Senhor, Verdade. para que possamos ser obreiros aprovados por Ti, Assim que a nossa seja. vida seja uma adoração a Ti, ó Pai. Amém. Por favor, não nos permita sermos pedra de tropeço para o cumprimento da Tua promessa Por ou favor. para o tardar dela. Ó Pai, por favor, nos ajude a retirar a pedra dos túmulos da vida, que a gente às vezes passa por situações difíceis e nós colocamos as pedras. Verdade. Por favor, nos ajude a retirar as pedras que impedem, que querem impedir o seu agir. Assim e que a seja. Sua poderosa voz, que consegue vencer a geografia, a ciência, a biologia, que ela possa ultrapassar a nossa vida também. Amém. Para que possamos viver as Tuas promessas. Amém. Por favor, nos ajude. Abençoa, Pai, cada um aqui que tem um pedido no seu coração, pela sua família, seja pelo seu trabalho, seja pelos seus sonhos e projetos, pelos seus filhos. Alcança, Pai, através do Teu Santo Espírito nesse momento. Por favor, chama as pessoas pelo nome, ó Pai, e que eles possam também ouvir e atender a Sua voz. Amém. Por favor, ó Pai, nos ajude a nos comportar como aqueles que temos o Deus que cumpre promessas. Amém, Que possamos olhar em frente para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por favor, na Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E nós cremos nessa promessa. E por favor, nos ajude, nos leve para casa em paz e segurança. E nos ajude, Pai, a levar essa mensagem também de esperança, de coragem, de fé para outras pessoas, para que elas possam ver esse Jesus maravilhoso e viver com Ele para sempre também. Amém. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém.